E aí, gente, como é bom estar com vocês novamente, mais um programa, Reflexão. E eu espero que você fique com a gente aí nesses minutinhos que nós temos. Se você estava nos acompanhando semana passada, fiquei de dar sequência essa semana ao nosso assunto, né, que já vem praticamente há 2 semanas, né? Há 2 semanas atrás falei sobre o perigo da depressão, que começa com uma tristeza. Semana passada eu comecei um assunto falando a ingratidão, né? E um dos males que a ingratidão provoca é a ansiedade, né? A ingratidão, ela termina trazendo esse mal que começa silencioso, mas a médio e longo prazo ele se torna tão destrutivo para a nossa vida. E só recapitulando rapidinho, quem não pôde acompanhar a semana passada, segundo a psicologia e segundo a medicina, a ansiedade ela provoca males terríveis na nossa vida. Entre eles, gastrite, úlcera, taquicardia, hipertensão, dores fortes na cabeça, agonia, impaciência. Essa ansiedade, ela muitas vezes ela é gerada pela forma errada como nós interpretamos as situações. A gente vê uma cena e já interpreta o que aquela cena pode ser e na verdade não é nada daquilo. Tu passa por 2 pessoas que estão conversando, por coincidência as 2 pessoas riram na hora que você passou por causa do assunto que elas estavam conversando. Mas tu passa e diz, na hora que eu passei elas olharam para mim, elas riram. Elas riram da minha cara, entendeu? Riram da minha cara. Mas quem elas pensam que são, não sei o quê. E aí já começa a detonar as pessoas, aí já vai pro WhatsApp, já vai pro Instagram, já vai pro Face e começa a soltar um monte de indireta. Quando, na verdade, as 2 pessoas estavam conversando um assunto nada a ver e elas riram, por coincidência, tu passa na hora, né? Então, a forma como nós interpretamos as situações. E outros males que a ansiedade pode provocar é afetar o nosso sistema neurológico. Então, prejudica nosso raciocínio, nossa memória, nosso aprendizado, coordenação motora. Um outro problema é que afeta a área da psico-oncologia, a área oncológica, que estuda o surgimento de câncer, que são mais de 100 cânceres que existem, né? Não é apenas uma doença. Mas continuando aqui, o que a falta da gratidão pode ocasionar, né? Que é um dos fatores, é a ansiedade. E a ingratidão pode gerar um outro mal terrível, que se chama reclamação. Ô gente, quem é que não reclama? Não, tá aí uma praga que todo mundo faz, é reclamar, cara, tá louco, a gente reclama de tudo. Qualquer pessoa que pensa diferente da gente é motivo de reclamação. Como se as pessoas elas tivessem a obrigação de adivinhar o que eu estou pensando. Ninguém tem obrigação de adivinhar o que eu estou pensando. Mas se ninguém faz o que eu peço, eu já fico com raiva, porque na hora de pedir, eu não disse exatamente em todos os detalhes. Eu dei meias palavras e eu queria que a pessoa fizesse exatamente o que eu queria. E a pessoa não adivinha, aí vai e não faz. Lógico. E já é motivo de reclamar, se a gente for entrar nesse mérito, né? Mas eu só quero trazer um pouquinho aqui o que é que a reclamação pode trazer para nós. A reclamação, ela libera cortisol. E o que seria esse tal de cortisol, gente? É um hormônio de estresse que é liberado na corrente sanguínea. Gente estressada. Gente estressada é um saco. Quando estou estressado, eu viro um saco, eu sou chato. Gente, tá perto de alguém estressado, que não conversa, né? Dá coice, né? Não fala, grita, né? Não aponta o dedo, já senta a mão na cara. Então, o estresse é esse cortisol, que é esse hormônio liberado na corrente sanguínea, e muito disso se deve à reclamação. Gente que vive reclamando. Um outro problema é que a reclamação termina provocando um mal silencioso, mas que a médio e a longo prazo se torna algo extremamente destrutivo na nossa vida. Infelizmente, a reclamação ela aumenta a pressão arterial e ela aumenta ainda também o colesterol. Então não é só a comida que pode afetar o teu colesterol. Como eu falei semana passada, tem gente que diz, mas eu não entendo porque eu tenho gastrite, porque eu tenho úlcera, porque eu tenho taquicardia, porque eu estou tendo isso, porque eu tive câncer.
Porque o meu colesterol está alterado se eu não fumo, eu não bebo, eu não tomo refrigerante, eu maneiro no açúcar, eu maneiro demais na fritura. Então a gente começa a olhar o que é que a gente está comendo para tentar assim, mas eu estou comendo bem, então por que eu estou assim? E a gente não percebe, às vezes é o tamanho da língua. Como o ser humano nessa área, gente, uma opinião minha, né? Minha opinião, quero deixar claro, é a minha opinião. Eu acho assim, ridículo, né? Fazer desabafo em mídia social. Então era algo que poderia ficar entre você e mais uma pessoa, só entre vocês dois. Mas não, porque um dos dois decidiu fazer os desabafos e as indiretas nas mídias sociais, agora não só está entre vocês dois, agora tem 150 pessoas sabendo, ou dependendo da quantidade dos seus seguidores na sua rede social. Se tu tem 1000 seguidores, então é provável que umas 700 pessoas agora estão sabendo algo que poderia ter ficado só entre vocês dois. Então essa questão de indireta, eu vejo assim que como é que eu posso explicar? Pessoas que não conseguem olhar nos olhos para conversar, pessoas inseguras, pessoas que têm outros tantos problemas, que não sabem resolver nenhum deles. E aí pega uma colher de farinha, liga o ventilador e levanta a colher assim de farinha na frente do ventilador. Aí já espalha para tudo quanto é lado. Outro problema é que a reclamação, como não fosse o suficiente, liberar cortisol que provoca estresse, pressão arterial descontrolada, o colesterol lá nas alturas, a reclamação e ainda pode provocar também um dos fatores, diabetes. Quantas pessoas estão com sérios problemas de diabetes? Obesidade. Uma luta constante contra a balança. 500 mil dietas que já fez. 50 milhões de segundas-feiras que você já começou a fazer a dieta que não chega nem na quarta-feira. Né? 2 dias já acabou a dieta. Já foi em tantos nutricionistas, já leu artigo de tudo quanto é jeito, já pegou receita da avó, da bisavó, receita indígena para comer só folha, só mato, só raiz, ferve isso, ferve aquilo e não emagrece. Emagrece 1 quilo essa semana, engorda 10 semana que vem. Nem sempre é o que a gente come. A nossa língua, se a gente não souber controlar, a reclamação ela pode sim provocar obesidade. Aí a pessoa reclama que o salário é baixo e esquece que o salário é baixo, mas pelo menos tem um trabalho. Reclama que o dinheiro é pouco, só que esquece que tem dinheiro. Se reclama que está comendo sem carne, esquece que pelo menos está tendo alguma coisa para comer. Reclama que a vida é dura, mas esquece que se a vida é dura é porque tem uma vida para ser vivida, né? Não está morto. Reclama porque a casa é fria e esquece que pelo menos tem uma casa, pelo menos tem onde morar, tem um teto sobre a cabeça. Não está dormindo na praça nem debaixo da ponte. Se o salário é baixo, então o conselho que eu dou, então procura se qualificar, faz um curso profissionalizante, não é verdade? Se o dinheiro é pouco, economiza, gaste menos do que ganha, tenha um padrão compatível com a sua renda, entendeu? Tem gente que o seu padrão é comer um crepe, mas quer manter a aparência. Aí quer manter a aparência, tem dinheiro para um crepe, que por sinal acho maravilhoso um crepe, né? Se alguém quiser pagar para mim, eu estou aberto a doações. Enfim, aí o padrão é comprar um crepe, mas não, vai na pizzaria Paradiso. Entendeu? Vai na Paradiso se tiver condições. Vai no crepe se tiver condições. Se não tiver condições, vai ficar em casa. Faz alguma coisa, faz polenta. Entendeu? Mas a gente tem que entender o momento que eu estou vivendo. O meu momento é qual? O meu momento é esse. Então eu tenho que estar compatível com esse momento e trabalhar para sair dele.
trabalhar para subir meu nível, sair disso daqui e buscar algo melhor para nós. Né? Então a gente tem uma mania de estar reclamando em todo o tempo. Se a vida é dura, talvez nós é que somos moles demais. Talvez o problema nem seja a vida que é dura demais. Eu entendo que se a gente reclamar, gente, cá para nós, se reclamar mudasse para melhor, o Brasil não estaria do jeito que está. Reclamação não melhora, muito pelo contrário. Reclama de tudo. Se chove, reclama. Se para de chover, reclama. Se está quente, reclama. Se está frio, reclama. Se a comida está fria, reclama. Ô abençoado, põe um prato no micro-ondas e esquenta a comida, meu. Mas reclama porque está fria, esquenta a comida. Reclama porque não tem prato limpo, está tudo sujo. Então vai lava pelo menos um prato, o prato que tu vai comer, pelo menos isso tu lava. Não vai cair a mão se pegar uma bucha com detergente, dar uma lavadinha num prato, num talher, num copo. Show de bola, entendeu? A gente reclama de tudo. Se reclamar melhorasse, a nossa vida seria outra, nós seríamos todos milionários. A reclamação só piora. E não só piora a situação que a gente está vivendo, como provoca outros terríveis males na nossa vida. Você já reparou que provavelmente o único órgão do nosso corpo que não pega câncer é o nosso coração. Porque o nosso coração recebe vida e ele dá vida. Recebe vida, ele dá vida. Ele não acumula, ele não fica só para ele. O nosso coração ele não é egoísta. O nosso coração, que eu falo, é o órgão mesmo aqui de carne, bombeando sangue. Ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ele não pensa só nele. Ele pensa em todo o corpo, ele pensa em todo o organismo. Não é à toa que provavelmente, posso estar enganado, mas provavelmente é o único órgão do nosso corpo que não pega câncer. Se nós pudéssemos aprender, e a gente tem condições de aprender porque nós somos inteligentes, né? Ser humano é inteligente. Deus nos fez com alta capacidade de inteligência. A gente só precisa colocar essa inteligência em prática. E de forma muito simples. Receba a vida, doe vida, seja grato, olhe para a sua saúde, o seu futuro. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Na próxima semana, não perca, nós temos um assunto assim tão bom para a gente poder compartilhar na semana que vem. E essa semana, você sabe, vai ter reprise do nosso programa, então entre em contato com alguém para estar assistindo junto com você e eu acredito que vai ser uma bênção. Gente, fica com Deus, Deus abençoe a todos, de acordo com a palavra de Deus, vamos ser gratos ao Senhor, porque Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Fica com Deus, um abraço e até a próxima semana. Tchau.